Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa de entrevistas que leva até você, telespectador, aqueles escritores e escritoras que se dedicam, através da criação literária, a escrever contos, romances, poesia, ensaios, enfim, traduzir todo esse pensamento, toda essa criatividade, toda essa imaginação, essa fabulação em livros. Livros e mais livros, este objeto cultural que certamente ainda vai caminhar junto com todas as novas plataformas de leitura contemporânea. O nosso prazer é receber hoje o Sidney Schneider, que é poeta, tradutor, contista. Ele já publicou o livro de poemas Kixiligangues, 2008, Plano de Navegação, em 99, já mais antigo, e ele traduziu os versos singelos de José Martí, uma tradução, e como contista já venceu o concurso de contos Caio Fernando Abreu, o primeiro lugar na URGS, também o primeiro lugar no concurso de poesia Talentos da Universidade Federal de Santa Maria. É um escritor conhecido, é um tradutor confiável, e agora, para nossa grata surpresa, ele estreia um livro de contos que, como leitor, eu achei extraordinário. Já a minha opinião, não tenho razão por que escondê-la, então é um prazer muito grande te receber aqui, Sidney, no Autores e Livros. Prazer é todo meu, Dilan. Obrigado aí por esse elogio aí, fico muito agradecido. Não, merecido, realmente. Eu acompanho a nossa professora Márcia Ivana, que já na sua apresentação, aqui na orelha, nas duas orelhas do livro, ela diz para nós, né? O poeta não engana, estamos diante de um excelente contista. Concordo, eu acho que esta é a primeira grande síntese em torno do teu livro. É uma obra literária de extrema qualidade literária, um texto fluente, rico, histórias bem contadas, um belo livro de contos. Chega a ser emocionante mesmo. Depois vamos falar sobre o conto, mini novela, Pratos, que eu achei super emocionante de te engasgar, realmente. Muito bom de ler, isso que importa. Um livro muito bom, parabéns, Sidney. Obrigado, Dilan. Essa variedade de vozes, de tons narrativos, de histórias urbanas, rurais, tanto do campo gaúcho quanto da zona da imigração alemã, enfim, essa capacidade de trazer um Rio Grande do Sul diverso, realmente, não só aqui ou ali, eu acho que é um dos momentos muito, muito ricos dessa literatura. E justamente a gente percebe que aquilo que a Márcia Ivana chamou a atenção, partindo das observações do que o Edgar Allan Poe pensa sobre a construção literária, os teus contos todos são assim, e sugerem e deixam muito ao leitor para preenchê-los numa atmosfera assim, envolvente de leitura. Este é o poeta que faz isso ou é o contista? Nós vamos fazer essa mistura sempre, porque se percebe a escolha das palavras, se percebe a fluidez e o ritmo das frases. Olha, é bom ser poeta para depois ser contista. Tu sabes que, evidentemente que alguma coisa do poeta, na medida que a minha trajetória, assim, até então tem sido em torno de escrever poesia, né? Ela deve transparecer no livro, evidentemente. Mas também há uma espécie de freio, assim, eu procurei, por exemplo, não fazer poesia ao escrever ficção, né? Eu queria fazer algo diferente do que eu estava fazendo, né? No sentido, assim, por exemplo, não busquei fazer uma prosa poética, que é um caminho bastante natural para os poetas, né? Procurei contar uma história, ou seja, criar um enredo, né? Buscar impactar o leitor com esse enredo, né? Então, em alguma medida, né, evidentemente que não totalmente,
eu procurei me afastar dessa função mais ligada à poesia que eu tive que eu tive até então, né? Uhum. Seria até uma tentação do poeta enveredar pela prosa poética, enfim e tal. Mas tu conta histórias, isso que é importante. Tem personagens bem construídos, convincentes, e contas uma história. E uma observação que eu gostaria de fazer para ti, Sidney, é que, eu diria assim, a cronologia dos contos mostra que eles foram escritos em momentos diferentes. Uns aqui, outros em outros anos, enfim. Mas cada um deles mantém aquela, vamos dizer, uma expressão, uma estabilidade literária perfeita. Eles estão sempre, todos eles, muito bem construídos, muito bem seguros, bem atados. Embora as distâncias, a mão do contista não perdeu o pulso. Tu sabes que depois de publicado o livro, assim, né, eu peguei o volume nas mãos, aí eu tive aquela sensação, bom, agora não sei o que pensar disso, né? Evidentemente que durante a escrita, a elaboração dos contos, a gente também, né, fica procurando escrever da melhor forma o possível, né, dar tudo aquilo que a gente seja capaz de dar, no sentido de construir um texto bem acabado, mas nesse momento preciso eu já não soube o que pensar. Então, receber o teu retorno, o retorno de outras pessoas, ou das pessoas que compareceram agora aos recentes 2 lançamentos do livro, né, em livraria e na Feira do Livro, foi muito gratificante, né? Evidentemente, eventualmente ainda pode surgir uma crítica e estamos abertos a ouvir, né, as opiniões que surgirem. Mas isso também é parte do processo de retorno do escritor. A escrita é um processo solitário, tu estás lá contigo, brigando com as palavras, assim. E eu também percebo, talvez porque justamente a leitura me levou muito para dentro do teu texto, que as palavras são muito bem colocadas e escolhidas. Tu não deixaste, não permitiste que as palavras simplesmente se intrometessem no texto. A gente percebe que tu tens um cuidado com a construção, com a frase, enriquece o texto com isso. Eu tendo a escrever poucos contos, ou seja, eu trabalho mais com poesia, escrevo poucos contos por ano, às vezes são uns 2, 3, mas eu levo muito tempo na reelaboração desse texto, né? Na correção, no enxugamento, na reorganização, às vezes, do texto. Talvez até leve um tempo demasiado, na medida que, pelo menos até 95, não era a minha experiência. A minha experiência, desde, sei lá, 13, 14 anos, era de escrever poesia, né? Mas sempre fui leitor de ficção e leitor de contos, e li contos ali, sei lá, nos 16, 17 anos, por exemplo, por acaso, caiu nas minhas mãos, sem eu saber que eram autores importantes, o Edgar Allan Poe, que tu citaste antes, e o Julio Cortázar, né, que eu tive um impacto ao ler aqueles contos tão diferentes do Cortázar, né? Mas tudo isso ajudou, ampliou horizontes, né, para sucessivas leituras de, sei lá, contistas aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul ou de diversos lugares do mundo, né? A formação do escritor não termina nunca. E a formação é a leitura. A leitura, é claro, da boa literatura e a leitura do mundo. Claro. Do mundo exterior, do seu mundo interior, enfim, essa leitura. E tu tens essa característica, tu és um apaixonado pela literatura, até como tradutor. A tua experiência de tradutor te dá essa possibilidade de penetrar numa outra língua, que é algo assim incrível, certamente, né? Para transpô-la para o português. Isso que tu colocaste inicialmente eu acho muito interessante, né? Eu particularmente concordo e penso que o que a gente escreve nasce dessas duas vertentes, né? De toda a história literária, né? Desde os primórdios, desde a cultura oral, desde os gregos, com tudo que a gente tem em volta, né? Que é aqui da literatura mais recente, do exterior, do nosso país, aqui do Rio Grande, né? Ou seja, a gente é produto disso, né? Do que já existe, do que já foi escrito, e também somos um reflexo, de alguma forma, o que a gente escreve, não direto, evidentemente, porque a ficção é uma invenção,
mas da realidade presente, né? Às vezes eu encontro alguém que pensa que a gente escreve só em função do que já foi escrito, né? Sim, sim. Mas evidentemente que não, porque senão a gente iria escrever da mesma forma não ia acrescentar nada. O que a gente pode acrescentar é justamente o que diz respeito à nossa vivência nessa época, né? Na realidade que nos cerca. Uhum. E com todo o nosso repertório, tanto repertório linguístico, como esse repertório emocional. Claro, perfeito. Desenvolvimento, enfim, completamente diferente de outras épocas, né? Bom, tu abres com um conto maravilhoso. Abres com um conto maravilhoso de uma cega. Não vou contar a história, o leitor aí vai ter que procurar o livro. De uma cega que é guiada por 8 gansos, um que tinha sido morto, enfim e tal. Como é que tu conseguisse imaginar aquele cenário e levar assim... esse conto se escreve nas narrativas, sinceramente, assim, clássicas da humanidade, eu diria, para mim, assim, já é antológico esse conto. Assim, se tu vai te referir assim, até grandes criadores do cinema, vários deles procuram pegar esse momento de perceber o ser humano, o cego, enfim, diante de um espetáculo de bonecos, enfim e tal, volta para casa e a descoberta do seu corpo, do desejo e da sua feminilidade de uma cega. Ele é sublime, esse conto. Obrigado. Essa questão de ver ou não ver, né, o que está à nossa volta, no sentido assim, para além da questão ótica, né, é uma questão que sempre me tocou, inclusive na poesia, né, eu escrevi um poema chamado Tiresias e outros e tal. Aí eu retomei, talvez seja um desses temas fixos que a gente tem, né, novamente isso, mas no campo da ficção. E essa jovem, que além de ser cega, ela é linda. Ela é linda, maravilhosa, e não se sabe. Uma alucinação de mulher, né? E é cercada por esses gansos que a conduzem, né? Todos os homens do lugar acham ela magnífica, mas também não se aproximam, né? Por um lado, talvez porque seja, né, que não tem a visão, ou talvez porque os gansos impedem esse contato humano, né, como se relacionar com alguém que está cercada, né, por esses animais que não são pequenos, né. Então, acho que aí discute novamente a questão do ver e do não ver e da sexualidade, né, porque é alguém que pouco sabe da vida nesse sentido, né. Agora, juntando justamente com esse ponto da nossa conversa, no conto Que se danem as pombas, enfim, tem toda a questão do conto, enfim e tal, mas acho que aí se enquadra também uma frase emblemática, que eu diria que é uma daquelas frases que vão ser extraídas na literatura para colocar as frases lapidares, como já disse Sidney Schneider, que é sobre essa questão justamente da precariedade da verdade que é percebida. A frase diz assim: a verdade é tudo aquilo que ninguém nunca sabe. Me parece que essa é uma das precárias verdades de toda a literatura, de modo geral. Eu acho que essa frase ela impacta, e várias pessoas têm destacado essa frase aí, mesmo antes de eu publicar o conto nesse livro, porque já havia sido publicado numa antologia anteriormente. É o contexto em que essa frase se insere, né? Porque alguém acabou de tirar a própria vida, né? E as pessoas ficam discutindo se foi uma situação, um caso de mulher, se foi um problema de dívida no banco, se foi uma questão lá de envenenamento agrícola e tal. Porque é muito difícil, eu acho, por mais que se possa conjecturar, né? Por que uma pessoa comete um gesto, né, tão extremo como esse, né, contra si próprio, né? Porque, de uma maneira geral, eu acho que o universo, o mundo que nos cerca em nós mesmos, tem uma quantidade fantástica e fabulosa de mistérios, né? Mas eu acredito que eu sou a favor, né, de que se continue pesquisando, investigando, para que a gente descubra cada vez mais coisas. Para desvendar. Para desvendar a realidade, o próprio ser humano, né, que é mais ou menos o caminho da humanidade, né? A gente vai pensar assim
tamanho do universo, ou o que os cientistas hoje pensam que é. Esse lugar onde a gente está inserido, né? Mas se tu pensar no pequeno também, na física quântica, ou se tu pensar no ser humano, em como que funciona, né? Os nossos sentimentos, a nossa percepção, né? Evidentemente que vão existir uma série de indagações, né? Mas eu penso que a verdade ela está aí para ser descoberta, né? O tanto quanto conseguirmos chegar a ela, né? Mas em especial no caso do suicídio, eu acho que é muito complicado mesmo a gente saber das motivações mais de fundo. Exatamente. Uma coisa é essa investigação, essa procura de entendimento que a ciência faz, e outra é essa outra perspectiva da arte. A literatura, né, é um outro tipo de investigação. De investigação, de percepção, enfim. Mas que a frase retirada também desse contexto do conto, ela tem uma vida própria, que justamente já falaste, que as pessoas prestam muita atenção nela. Estou citando alguns contos aqui, todos são muito bons, mas eu recolhi algumas coisinhas aqui que eu achei interessante, que entre os prédios do outro lado do rio, além dessa expressão que é saída de um poema, Luz de Conhaque, eu até estava viajando com a minha mulher e disse, olha, isso aqui, passamos sobre uma cidade, aquele horário do entardecer, que o sol toma aquela tonalidade amarelada, assim, né? Olha, essa é uma luz de conhaque, está no livro de Sidney, falei para a Magda. Enfim, além disso, um leitor comum, e eu vou me colocar no lugar dele, perguntaria, Sidney, esse restaurante que tu fala, restaurante clandestino que existe lá numa cobertura, ele existe em Porto Alegre, a gente pode ir nele? Pois é, no conto fala lá de um restaurante que existiria numa cobertura, né, num edifício na Rua da Praia, onde poderia se ver o Guaíba, as ilhas lá, e teria esses 2 prédios e lá no fundo a Ilha da Pólvora lá. Tu sabes que uma amiga minha que leu o conto me disse que adoraria ir a esse local, né, que achou fantástico e tal. Mas é uma invenção, né? Eu criei esse restaurante. Fiquei feliz porque passou, pelo menos para essa pessoa que leu o conto, a ideia de que isso realmente pudesse ser real, quer dizer, tem uma verossimilhança não só interna no conto, mas eventualmente até fora dele, né, que as pessoas acreditam que ele possa existir. Isso é muito importante para o escritor, né? Ele inventou algo que se torna um real da literatura. É verdade que eu conheço bastante a região ali, a Rua da Praia, alguns prédios, já visitei pessoas, eu andei ali por alguns prédios para ter uma imagem, né, do que se visualizaria ali para o lado do Guaíba, né, daquela região. Mas o lugar ele é completamente criado, né, inventado. Bom, eu vou mostrar agora aqui, peço para o pessoal aproximar, a capa do livro, Andorinhas e Outros Enganos. Pois vai nos dizer por que desse título, Sidney, porque Andorinhas e Outros Enganos. E o livro pode ser encontrado, eu costumo dizer, nas melhores livrarias do ramo. Se o nosso leitor chegar lá na livraria e não tiver o livro, ela não é uma boa livraria do ramo. Já pode estar dito, pode reclamar do livreiro. O título... Eu percebi que... Bom, eu procurei, antes de criar semelhanças, impactar pela diferença, né? Por exemplo, na primeira seção do livro, nós temos esse conto Maria dos Gansos, e tem um conto Na Faixa de Gaza, Sacudindo as Tranças, que é completamente diferente. Num mundo urbano, uma garota que vai de bar em bar e conta toda a sua vida a um estranho, né, todas as suas peripécias sexuais e com drogas e etc. Né? Uma personagem que foi para São Paulo e voltou para Porto Alegre. Então eu procurei impactar pela diferença, mas chegou a um ponto em que eu percebi que tinha uma espécie de unidade, né? Se não em todos, em uma boa parte dos contos, é que os personagens acabavam enveredando por um caminho, em termos clássicos, assim, gregos, eu diria que levam ao infortúnio, né? Por exemplo, como essa personagem, né? Grega como a própria Maria dos Gansos, sim, né? Chega um ponto que ela passa a ver, a enxergar, mas ela toma uma decisão que a afasta disso, né? E vou contar esse pedacinho, acaba perdendo a visão novamente, né?
ela podia ter tomado um outro tipo de decisão, né? Assim como em outros contos, às vezes de maneira mais expressiva, como em Uns Pezinhos, né, que é um erro brutal, que agora não vou contar aqui, deixar para a curiosidade do leitor, né? E em outros textos o engano é menor, né? Até um engano relativo a o que tem no céu, os andorinhas ou são morcegos no centro de Porto Alegre. Sim, né? centro de Porto Alegre. É um engano mais suave, digamos assim. Uhum. Bom, chegamos agora aos pratos. Os pratos que tu dividiste ele em vários momentos. É um conto, mas eu chamaria até de uma micronovela, se é que caberia essa designação, porque ele tem todo e chama atenção, é isso aqui, ó, presta atenção os bons diretores de cinema aí. Está aqui prontinho para um bom filme a partir desses pratos, com todo o significado que ele adquire, com a carga metafórica da representação do prato. É um conto, uma micronovela, enfim, da migração alemã no Rio Grande do Sul, com vários momentos, vários recortes, e que mostra desde chegada, a busca de trabalho, a integração, a descoberta dos brasileiros, dos negros, inclusive, e que é um conto, é uma micronovela que mostra o Rio Grande do Sul, não só aquele antigo da tradição lusitana, portuguesa, mas o mais recente. Toda a sua riqueza, a sua complexidade, variedade. É um conto maravilhoso, emocionante, e conseguisse trazer o prato como um símbolo de civilização, de dignidade humana. Vamos ver pratos vindo de uma família trazendo seus pratos, só não deixe de comer dos pratos, senão vocês vão voltar a ser selvagens. A tua experiência de também descendente dos imigrantes, Schneider, enfim, né, te deu muitos elementos para compor essa maravilha desse conto dos pratos. Eu achei interessante, primeiramente, que tu abriu um espaço para qualificar esse texto como micronovela, porque dei uma série de entrevistas agora por ocasião dos lançamentos, né, todos se referiram a conto, e eu fiquei quieto, fiquei na minha. Mas eu mesmo não sei como qualificar esse texto, né, porque ele não tem exatamente a estrutura de um conto, né, ele trabalha com 4 tempos diferentes, né, um tempo lá na Alemanha, em 1800 e pouco, um tempo na São Leopoldo primordial, né? Que era uma vila que chamava Porto das Telhas, aí também envolveu alguma pesquisa histórica, depois um tempo na Colônia Nova, no Planalto Médio, e um retorno de uma família que recebeu esses pratos, aí, que fizeram toda essa trajetória, até a capital, aí nos anos 60, na época do Juscelino. Então ele tem quase uma estrutura de romance em relação ao tempo, né? Mas como são personagens concentrados, é uma família apenas, né? Se assemelha a conto. Também parece que não é exatamente uma novela, né? Não sei bem o que é. Mas foi o primeiro texto que eu escrevi, né? É o mais longo aí do primeiro texto de ficção, né? De 1995. Trabalhei bastante nele, dada a minha inexperiência, né? Enquanto escritor de poemas apenas, e procurei contar essa história, essa trajetória toda através desses pratos que passam de mão a mão, e contar um pouco de como é, digamos assim, o abrasileiramento dos imigrantes, né? Sejam alemães ou outros, né? Por isso até que esses pratos se quebram no final, né? Mas a vida continua e as pessoas se tornam, né, enfim, mantenedoras da sua cultura e integradas, né, à cultura nova enquanto brasileiros. Sem perder a sua, se integram uma nova cultura, passam a constituir uma nova comunidade de seres humanos. Exatamente. E aí eu acho que esse momento é fantástico do livro, tu consegue transmitir, eu ao menos senti uma carga muito grande de emoção, né, para a leitura os trechos finais do conto, da micronovela, do mini romance, como quiser dizer. Eu, quem sabe, aí um curta, um meia, não um longa, mas um longa-metragem, tá muito bom aí. Sobre essa. E aí até conversando com a Magda, pergunta para ele se tá o prato está lá em casa ainda, se ele tem um prato desses em casa. Tu sabes que esse conto surgiu porque eu tenho um prato, que a minha avó faleceu e me coube um prato
A descrição do prato exatamente se refere ao prato que eu tenho. Eu não sei a história daquele prato, mas exatamente por não saber, eu comecei a imaginar o que teria acontecido com esse prato, da onde que ele teria vindo, que trajetória que ele teria feito, né, para ser passado. É um prato fabricado na Inglaterra, diz ali, Wooden Sons, England. O que teria acontecido em torno dele, né? Porque é um prato bastante gasto, me parece que muita gente comeu nele. Aí criei essa história toda, né? Aos poucos ela foi surgindo, fui né, preenchendo as lacunas ali. Uhum. Bom, agora que tu tivesse o gostinho do conto, não vai deixar de escrever poesia, mas vai escrever outros contos também. Eu continuo escrevendo poesia. E já escrevi alguns contos depois de finalizar os que iriam entrar nesse volume, nesse livro, né? Inclusive, nesses dias que foram muito cheios de atividades em função de 2 lançamentos do livro, da própria edição, incrivelmente nessa balbúrdia toda começou a surgir outro conto, né? Eu pensei logo agora, mas ainda nessa fase de não chegar ao papel, de estabelecer, né, quem vai ser o narrador, o foco narrativo, na primeira ou na terceira pessoa, ou quem que vai contar a história, para quem, como, né, como costuma acontecer, como só ia acontecer, como diria o Camões. E o contato com o autor, eu sei que as pessoas convidam para palestras, para feiras, até mesmo para escolas, enfim. O site, pode dizer para nós? Bom, eu tenho um blog, o Umbigo do Lago, blogspot.com. A verdade é que ele está pouco abastecido, mas eu tenho publicado aí na revista mensal online, que é a Verbo 21, que é editada em Salvador, que é www.verbo21.com.br, que é uma revista como é que é? ISNN, se não me engano. Agora, essa semana, fui convidado a ser o colunista fixo do site Artistas Gaúchos, que eu já colaboro faz tempo, há anos, né, assim, eventualmente. Então, o Marcelo Spaldi me convidou para ser colunista, fiquei muito agradecido. E há outros textos aí de resenhas, entrevistas, ensaios aí publicados aí na internet atualmente, né? Se botar meu nome no Google vai surgir muita coisa. Tudo bem. Então, bom, chegamos ao fim. Muito obrigado pela tua participação, a tua disponibilidade de vir aqui. Parabéns pelo livro e atenção, leitores. Vamos atrás dele. Eu que agradeço por estar aqui. É a segunda vez que eu venho até o programa aqui. Como poeta, agora como contista. Até para minha surpresa. Eu não pensei que ia publicar, pelo menos tão logo, esses contos. Tá bem. E a você também, caro telespectador, o nosso agradecimento pela sua companhia de sempre. Lembre-se que esse programa certamente não é o mais visto, mas é bem visto por você que está aí. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Autores e Livros.